E nós estamos em contato de imediato com o Kozlinski. Oi, Kozlinski, um abraço para você, boa tarde, que prazer tê-lo com a gente aqui na tela da Band. Tá tudo bem contigo? Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos do programa, um prazer estar falando com vocês, tudo bem, graças a Deus. A gente chega num momento decisivo para a nossa equipe e a gente espera que todos no nossa equipe estejam bem para amanhã fazer um grande jogo. Vamos começar aqui a sequência de perguntas. Começo com você, CH, pergunta ao goleiro do Bugre. Muito bom falar com o Kozlinski, boa tarde para você. Kozlinski, que é da primeira fase, um dos 4 goleiros que mais fez defesas dentro do Campeonato Paulista. O Kozlinski que está aos poucos ganhando espaço e dando menos dor de cabeça para a torcida do Guarani, que ficou nos últimos anos aí muito preocupado na posição. A pergunta é sobre bola aérea e os gols que o Guarani tem tomado, Maurício. Eu queria que você falasse as providências, se isso vocês estão conversando internamente, porque na primeira fase o Guarani sofreu muito com bola aérea e gol de cabeça. Grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde, CH, prazer estar falando contigo. Bom, nesse último jogo, eu não participei, estava suspenso, mas a gente já alterou nossa forma de marcação para essas bolas paradas aéreas, né? A gente vinha com uma formação mais de marcação por setor, a gente conseguiu fazer uma marcação individual e creio que eu não estive no jogo, não fui, mas acompanhei e acho que teve um efeito muito bom, positivo para a gente, né? Não sofremos muito com bola aérea, não sofremos gols e também não sofremos nenhuma ameaça durante a partida. Então a gente está procurando esse melhor encaixe, trabalhando diariamente e acho que a gente tem tudo para evoluir também nesse quesito que a gente ficou devendo aí na primeira fase da competição e a gente entra no mata-mata agora, esperando que isso não nos prejudique, que a gente erre o menos possível para que a gente possa ir classificando. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta, Kozlinski, é o nosso convidado especial na entrevista do dia. Diz aí, Tigrão. Um abraço para o Maurício Kozlinski, prazer muito grande estar falando com você, obrigado por estar nos atendendo, Maurício. E ontem o São Paulo, de virada, meteu 4-1 para cima do São Bernardo, mas tomou sufoco. Perdia por 1-0, o Morumbi ficou muito tenso, praticamente 30 mil pessoas preocupadíssimas com o São Paulo perdendo o jogo no segundo tempo. Aí empatou, o São Bernardo perdeu um jogador, São Paulo virou lá e acabou dando uma atropelada básica. E aí, muita gente da imprensa de São Paulo fazendo contas de quantos gols o Corinthians precisaria colocar de vantagem sobre o Guarani para não reverter o mando, para que o mando não fosse lá da Neoquímica Arena, não fosse para o Morumbi. Eu pergunto para você, esse tipo de situação cria, de alguma maneira, uma motivação especial para vocês? Porque, de certa forma, quando o cara está falando de saldo de gols do Corinthians para cima do Guarani, para que ele não venha perder o mando de jogo na semifinal para o São Paulo, de certa forma, estão ignorando que o Guarani pode ir lá e ganhar o jogo. Para vocês, isso é um combustível extra, Maurício? Um abraço para você. Um abraço, Tigrão. Boa tarde. Bom, a gente sabe que a maioria da imprensa, das pessoas, torcedores, vai colocar o Corinthians como favorito nessa partida, né? Tanto pelo investimento, por estar jogando em casa, né, pela qualidade técnica de seus jogadores, mas a gente também sabe da nossa qualidade, a nossa equipe é experiente, a gente vem conversando que temos que saber lidar com as situações da partida por ser um jogo de mata, né? Não é nem mata-mata, é apenas um jogo para definir quem avança. E claro que a gente vê essas coisas sendo ditas de fora, nos motiva um pouco mais, mas também a gente sabe do que a gente precisa fazer, não são palavras que vão entrar dentro de campo e resolver a partida, e sim é aquilo que a gente vem trabalhando e aquilo que a gente vai pôr em prática amanhã. Então a gente espera fazer um jogo equilibrado, sentir o jogo, como você bem falou, ontem o São Bernardo conseguiu sair na frente, né, conseguiu jogar uma pressão para o outro lado, para o lado do São Paulo, jogando em casa com a torcida, né,
isso gera uma pressão para a equipe. E é o que a gente espera, fazer um jogo equilibrado, ter as nossas chances e, dentro do possível, buscar a nossa classificação. Kozlinski é o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. Júlio Nascimento, que fala direto do Estúdio A da Rádio Bandeirantes, a melhor programação esportiva do rádio. E a sua pergunta ao goleiro do Guarani. Diz aí, Júlio. Um abraço ao Kozlinski, prazer em estar falando com você, Maurício. Eu queria saber, na perspectiva dos jogadores, o quanto que pode interferir, a ansiedade de jogar pela primeira vez na Neoquímica Arena. O Guarani ainda não jogou na Arena Itaquera. E o Corinthians tem um aproveitamento absurdo jogando em casa, Perdeu apenas 13% dos jogos desde 2014. É muito pouco, Então é um time que, quando joga em casa, é sempre muito forte. Como é que vocês estão lidando, já que vai ser a primeira vez de muitos jogadores na Arena do Corinthians, e como que vocês têm conversado para que isso não seja um fator que pressione ainda mais o elenco do Guarani para o jogo de quinta-feira? Boa tarde, Júlio. Prazer estar falando contigo. É um fator que vai ajudar bastante o Corinthians, Todos sabem da força que o Corinthians tem dentro de casa. Eu já joguei contra o Corinthians com a arena lotada, então conhecemos esse trunfo que o Corinthians tem usando a sua torcida, Então é como eu falei, a gente tem que sentir a partida, ter experiência, saber os pontos que a gente tem que trabalhar para poder buscar a nossa classificação. A torcida, ela conta bastante. A gente sabe que quando jogamos em Campinas com o nosso estádio lotado também nos favorece bastante, porque a nossa torcida é muito forte. Nesse jogo em particular, quem vai ter esse trunfo é o Corinthians, mas a torcida não vai entrar em campo e não vai nos segurar. Então a gente vai ter que fazer o nosso trabalho dentro de campo, 11 contra 11. Eu acho que quem fizer bem feito e errar menos é o time que vai sair classificado. O Kozlinski, o Guarani fez uma ótima apresentação diante do São Paulo, venceu o jogo, jogou muito bem, talvez a melhor apresentação do Guarani nesse campeonato foi no jogo contra o Santos, embora não tenha vencido, e agora pega o Corinthians. Essas duas atuações contra grandes da competição inspira vocês a ir a São Paulo e ganhar esse jogo? Nem que seja nos pênaltis, mas enfim, passar de fase contra a equipe do Corinthians? Pois também relembrar a partida que a gente fez com o Palmeiras, lá dentro do Allianz Parque. Acho que o Palmeiras, se não for hoje o melhor time do Brasil, está entre os 3. E a gente fazia um jogo muito equilibrado até a gente ter um jogador expulso e aí o Palmeiras se sobressair, Então, acho que a gente se postou bem contra essas equipes, que são as maiores do estado. Colocando o Bragantino também, a gente também fez um bom jogo lá em Bragança, de igual para igual. E a gente se apega nesses jogos e vamos ver o que a gente fez de bom nesses jogos para pôr em prática também amanhã. A gente não enfrentou o Corinthians ainda no campeonato, mas a gente sabe que contra essas equipes grandes, a nossa equipe vem se portando bem. Vem tendo um bom nível de concentração. Esperamos repetir isso amanhã e, se Deus quiser, conquistar uma vitória. Kozlinski, amanhã é muito possível que aconteça um empate. Pode acontecer. E se terminar empatada, vai para os pênaltis. A pergunta é a seguinte: você já estudou os batedores do Corinthians? Então, a gente sempre recebe, antes de cada partida, os principais batedores de cada equipe, onde eles bateram seus últimos pênaltis, onde eles bateram em momento decisivo, em que canto eles bateram quando o jogo estava praticamente definido. Então a gente tem um estudo bem detalhado que o nosso Centro de Informação de Inteligência aqui do clube faz, mas levando para o jogo do Vila Nova, em que a gente perdeu a classificação nos pênaltis, eu procurei ir no canto onde os jogadores tinham batido a maioria das suas penalidades em momentos decisivos ou em outros momentos, e eles acabaram trocando todos os cantos deles. Então é difícil uma decisão por pênalti com tanto de informação que tem hoje em dia, tanto a gente dos batedores como os batedores da gente goleiro. É uma coisa muito difícil, mas cada decisão tem sua peculiaridade e a gente espera que
se essa partida de amanhã for para os pênaltis, que a gente possa ser mais feliz do que a gente foi na última decisão que a gente teve. Ô Maurício, o Palmeiras fez um jogo com o Corinthians lá no Allianz Arena, um jogo de atraso de tabela, né? Na semana passada. Já não valia mais nada, os dois estavam classificados, mas tinha em jogo uma imensa rivalidade, uma das maiores aí do futebol brasileiro. E aí o Palmeiras usou uma estratégia de abafar o Corinthians dentro do seu campo, de subir muito a marcação, e o Corinthians ficou sem ter o que fazer, ele não tinha alternativa de jogo, sobretudo no primeiro tempo. Passa pela cabeça de vocês esse tipo de estratégia? Claro que você não vai entregar o ouro para o bandido aqui, mas como é que você acha que vai o Guarani? Espera e faz um jogo reativo ou dá logo um calor no Corinthians para desestabilizar a saída de bola deles, a desorganizar o Corinthians e aí o Guarani conseguir ter esse elemento surpresa a seu favor? Então o Daniel já deixou bem claro qual será a nossa estratégia para o jogo de amanhã, né? É igual você falou, claro que eu não posso chegar aqui e entregar totalmente como a gente vai fazer, mas a gente espera em determinado momento do jogo, sentir o jogo. Claro que você não pode ter uma postura totalmente igual durante os 90 minutos, a gente sabe que tem horas que devemos pressionar mais em cima, momentos do jogo que a gente tem que baixar a linha, então... Mas a nossa estratégia já está bem definida e dentro dessa estratégia a gente espera fazer muito bem feito, porque se a gente fizer bem feito, sabemos que vamos ter as nossas chances e se concluirmos bem, a gente tem chance de sair de lá classificado. Ô Kozlinski, quando você foi contratado, nós fizemos aqui um curso de trava-línguas, porque o seu sobrenome é difícil de falar. Qual é a origem do seu sobrenome Kozlinski? É ucraniana, de origem ucraniana por parte de família do meu pai, que veio da Ucrânia para o Brasil em torno de 1890, por aí, fugindo da guerra, e onde eles desceram no porto de Paranaguá, lá no Paraná, e fixaram residência no interior do Paraná. E a pronúncia correta qual é? É exatamente como você falou, Kozlinski. Lendo ele como ele é escrito, às vezes as pessoas acham difícil, mas se você for ver bem assim, da maneira com que ele é escrito, ele é pronunciado, porque na minha cidade tem vários sobrenomes de origem ucraniana e tem alguns muito complicados, onde várias letras que não são como se escreve são pronunciadas, então o meu é exatamente como se escreve, é pronunciado. Qual é a cidade, Maurício? Antônio Olinto, no Paraná. Perto de onde fica, né? Ela fica a 120 quilômetros da capital Curitiba, né? Mas é uma cidade muito pequena, é uma cidade em torno de 7 mil habitantes e é a cidade mais rural do Paraná, onde cerca de 94, 95% da sua população tem residência em zona rural. Então, eu moro no centro da cidade, onde se tiver 10, 12 quadras é muito, onde moram ali cerca de 600, 700 pessoas. Olha, nós temos que encerrar a entrevista agradecendo ao Guarani, a assessoria de imprensa. O ônibus está parado lá, tem que viajar para São Paulo a concentração e nós estamos retardando a saída do ônibus do Guarani. E o Kozlinski está aqui dando a entrevista, mas o assunto é muito atual, né? Você falou do sobrenome ucraniano, só para a gente finalizar, como é que você está vendo essa questão da guerra? Quer dizer, de novo guerra, né? Os seus parentes vieram fugindo da guerra e agora de novo, novamente, no tempo presente, guerra lá, Rússia-Ucrânia. A gente sabe que guerra não é bom para ninguém, né? São os líderes lá que nem se trombam, né? Nem se encontram, fazendo com que várias pessoas tenham esse embate, se matando por causa de interesses políticos. É uma coisa que a gente não entende, mas fica triste com toda essa situação que está acontecendo, espera que se resolva o mais rápido possível. Eu não tenho contato, até tenho parentes que ficaram na Ucrânia, né? Mas desde aquela época de 1890 para cá, então eu nem tenho contato com nenhum deles. Sei que existem
pessoas da linhagem da minha família lá. E a gente espera que isso se encerre o mais rápido possível, porque uma guerra ninguém ganha, a gente sabe que ninguém ganha com uma guerra, todo mundo vai sair perdendo e o quanto antes isso encerrar vai ser melhor para todo mundo. Valeu, Kozlinski. Desejo que você não seja vazado, porque se você não for vazado, o Guarani estará classificado. Empata no tempo normal e aí não é vazado nos pênaltis, o Guarani estará classificado. Um grande abraço, boa sorte, ótimo jogo amanhã. Valeu, um grande abraço a todos aí, ótima sequência de programa para vocês e até a próxima.